organização do trabalho pedagógico no espaço educativo, justamente porque essa é a função primordial da equipe pedagógica. E você, como futuro integrante de uma equipe pedagógica, é importante que você tenha compreensão do que é que acontece na escola. Então, no primeiro momento, temos que entender qual é a função social da escola e dos demais espaços educativos, mas aqui vamos focar a escola. Então, a escola, ela se torna responsável, juntamente com várias outras instâncias, em contribuir para a formação das pessoas para inseri-las na prática social e no mundo do trabalho. Pensando na função social da escola, já pensamos também na responsabilidade de todos os profissionais que integram esse ambiente. E pensando dessa maneira, a importância do trabalho do pedagogo. Por quê? O pedagogo se torna, juntamente com a equipe pedagógica, o pedagogo se torna responsável pela organização do trabalho pedagógico nesse espaço que é educativo. Existem lá várias relações que vão se estabelecendo e que vão contribuir para o êxito da escola. Se a função social da escola é contribuir com a formação das pessoas, aqueles profissionais que estão lá com suas diferentes formações têm como responsabilidade contribuir para que a escola alcance êxito nisso que ela se propõe. Muito bem, pensando dessa maneira, o fundamental para os profissionais da escola, e aqui focando a equipe pedagógica, centra-se em conhecer a realidade que essa escola acolhe. Quem é o aluno da escola, o entorno da escola, o que a sociedade cobra da escola, a maneira como são conduzidas essas relações com a comunidade escolar. Então, pensar nessa realidade atendida pela escola é pensar no contexto de diversidade. As crianças, e aqui podemos pensar educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ensino médio, educação profissional, ou seja, qual a função social dessa escola. Então, pensando em quem essa escola atende, nós vamos pensar também em quem são esses que estão lá matriculados na escola. São crianças da educação infantil? Elas têm um perfil, elas estão iniciando o seu desenvolvimento. Se são crianças maiores do ensino fundamental, e aí os adolescentes do ensino médio, eles já têm uma outra perspectiva, inclusive de vida, a personalidade está ali destacada, emoções, sentimentos, a maneira de convivência dentro do ambiente familiar é algo que está relacionado com essa realidade que atendemos. Então, quando acolhemos o aluno, acolhemos por inteiro. Então, temos que ter a compreensão, como é que ele se relaciona com a família, porque a escola é um ambiente a mais de relacionamento. Ele vai se relacionar com os colegas, com os professores, com os pedagogos, assim como nós também estaremos observando esse aluno. Muito bem, diante desse contexto de diversidade, temos também o contexto de inclusão. Todo aluno tem direito a uma vaga, permanência e êxito do que é proposto pela escola. Então, nesse contexto de inclusão, o aluno que tem uma necessidade educativa especial, ele tem o mesmo direito de permanecer nesse ambiente, assim como os demais alunos. Então, vamos observando também essa realidade. E a partir dessa realidade, nós conhecemos para podermos atuar. Diante dessas questões, nós também vamos imaginar os profissionais da escola. São formados com perspectivas diferentes, em cursos diferentes, diferentes áreas do conhecimento, e lá todos integram
o trabalho, o compromisso pelo trabalho. Aqui digo a vocês, é muito importante que o pedagogo tenha domínio sobre a teoria aprendida no curso de pedagogia para exercício dessa prática e dessa relação com os demais profissionais da escola. Porque aqui nós falamos de algo importante, relacionamento interpessoal. Essa é a base do trabalho da escola. As pessoas pensam diferente e, ao mesmo tempo, as pessoas avaliam o meu trabalho como pedagogo, assim como eu também avalio o trabalho do outro. E nessa troca, não é uma crítica destrutiva, mas já faz parte de uma avaliação do nosso próprio trabalho. E temos que considerar, porque muitos dizem que a escola é espaço de contradição e conflitos. Contradição nesse sentido, porque ela é dinâmica, ela é viva, ela acolhe a todos, tanto os alunos quanto os profissionais. Existem divergências, existem conflitos, mas por ser dinâmica, por ser viva, é isso que motiva o trabalho da escola. Então, diante dessa perspectiva da importância do relacionamento interpessoal, o pedagogo vai mediar situações, vai buscar integração, vai contribuir para que o clima organizacional da escola seja um clima favorável. Muitas vezes existem divergência de pensamento e os colegas de trabalho nem se falam. A importância de um bom dia, a importância de um elogio, tanto entre os profissionais quanto entre essas relações que vão se estabelecendo no ambiente escolar e que todas as relações são importantes. Não trabalhamos sozinhos. Em nenhum momento dentro do espaço escolar você pode pensar seu trabalho de uma maneira individual. É claro que existe o individual, mas ele funciona também pelo coletivo, porque você dificilmente vai estruturar, planejar, desenvolver, avaliar um trabalho sozinho. Assim, chegamos também na equipe diretiva, a relação do pedagogo com a equipe diretiva da escola. Note que o diretor, ele assume seu cargo por eleição. Isso está lá na Constituição de 88, na LDB 9394/96, se bem que ainda existem muitas regiões do Brasil na qual o diretor é um cargo por indicação. Se existe eleição de diretores, e aí ele foi conclamado pela comunidade para assumir o cargo, nós temos também as instâncias colegiadas, conselho escolar, que é diferente do conselho de classe, lembrem bem. Então, nós temos lá o conselho escolar, o grêmio estudantil, a PMF, que são representantes da comunidade que estão lá contribuindo para que a escola desenvolva seu trabalho de uma maneira mais exitosa. E o diretor da escola é responsável pelo administrativo, pelo financeiro, pelo pedagógico, pelos recursos humanos, a ajuda da organização da rotina da escola, das turmas, quais períodos a escola atende. Então, toda a responsabilidade é do diretor. E aqui a equipe pedagógica tem um papel muito importante, porque todo o trabalho da escola segue uma legislação nacional, estadual e municipal. Então, cabe ao pedagogo ter domínio sobre esse contexto ligado à legislação, às políticas educacionais, porque é a partir delas que nós vamos estruturar os documentos da escola. Quais são os documentos da escola? Projeto político-pedagógico, proposta curricular, regulamento interno da escola e muitos outros documentos que contribuem, que dão sustentação para o trabalho da escola. Então, temos aí a participação do diretor e temos dos professores. Os professores, como é que é a relação do pedagogo com os professores? Novamente, reforço que o pedagogo tem que ter domínio sobre a teoria que está lá no curso de pedagogia. Por quê? Nós temos muitos professores das diferentes licenciaturas que muitas vezes chegam no espaço escolar e têm dificuldade para a elaboração do plano de aula, do plano de trabalho docente,
Cabe ao pedagogo orientar esse professor, dar suporte, tanto teórico quanto prático, de acordo com as dificuldades do professor. Então, cursos de capacitação, se o pedagogo entender que seja importante aos professores, grupo de estudo, curso de capacitação, o pedagogo vai, conversa com o diretor e vamos planejar, vamos organizar como desenvolver um curso de capacitação para esses professores. Porque o mais importante de todo o trabalho da escola está lá no nosso aluno, a maneira como o nosso aluno aprende. E isso nós já desde o início da matrícula, da efetivação da matrícula na escola, nós já vamos observando então quais são as necessidades desse aluno e que muitas vezes os pais não gostam de falar sobre isso. Se o aluno apresenta uma necessidade educativa especial, a partir da avaliação diagnóstica, nós temos a possibilidade de buscarmos acompanhamento, de contactar alguém da família para falar sobre isso, buscar um encaminhamento para psicólogo, para algum órgão da saúde que possa auxiliar, para um psicopedagogo, assim como esse aluno em sala de aula, ele tem necessidade de adequação do material, e isso cabe aos professores, com a orientação do pedagogo. E isso se chama, então, plano de transição. A criança, quando chega na escola, ela muitas vezes não conhece a estrutura física, não conhece os professores, não conhece seus amigos. Então, a equipe pedagógica e os professores acolhendo essa criança. A criança fica com medo, fica insegura, muitas vezes ela chora. Então, acolher essa criança, dar tranquilidade para que ela possa participar de todas as atividades da escola, inclusive aquelas relacionadas à avaliação. Muitas crianças chegam à escola com receio do que pode acontecer a partir da avaliação. Nós, como professores, nós temos que entender que a avaliação é um processo que vai contribuir para entender, para compreender aquilo que o aluno ainda não sabe. E muitos professores ainda se utilizam da avaliação justamente para dizer o que acertou, o que errou. Mas e aí? Conselho de classe, como é que nós vamos desenvolver um processo de recuperação desses conteúdos que o aluno ainda não aprendeu? E tudo isso está relacionado ao trabalho do pedagogo, com essa orientação junto aos professores, para que se efetive lá na sala de aula aquilo que é proposta da escola. Então, diante das dificuldades dos nossos alunos, o pedagogo, em contato com a família, pode fazer encaminhamento. Note que o pedagogo, ele não pode diagnosticar um aluno, nem ministrar alguma medicação, por exemplo, sem autorização médica. E mesmo assim, temos que estar muito conscientes, conversando com a família sobre isso que nós estamos realizando na escola. Podemos, então, fazer encaminhamento desse aluno com necessidade especial para uma sala de recursos, para uma sala de apoio, né, diante da dificuldade dele. No que se refere à equipe pedagógica, diante da... Se formos pensar na resolução de conflitos, será que existem muitos conflitos na escola? E como é que esses conflitos acontecem? Então, cabe ao pedagogo estar muito atento a questões de discriminação, de preconceito, porque muitas vezes nós, como profissionais, podemos antecipar algumas situações conflituosas na escola. E essas situações, tanto no momento que o aluno expressa uma agressividade, como aqueles que estão deprimidos, principalmente os nossos adolescentes. Então, no momento de depressão, também pode acontecer muitas situações complicadas, inclusive no contexto familiar. Por isso é importante a equipe pedagógica entrar em contato com a família. Muitas vezes a família nem percebeu que o aluno está com um problema muito sério, dos mais diferentes possíveis, né? Porque cada situação, cada família
resolve, reage de uma maneira. Então, nessa resolução de conflitos, primeiro momento, vamos conversar com o aluno. Geralmente, quando você, como pedagogo, dá abertura, o aluno procura por nós para conversar. Ele fecha a porta, ele chora, ele explica seus problemas. E muitas vezes ele mesmo vai dizer: não chame minha mãe, não fale isso com meu pai. Então temos que estar atentos, e mesmo ele dizendo isso, muitas vezes é necessário conversarmos com alguém responsável pelo aluno, que nem sempre é o pai e a mãe, porque hoje também nós temos diferentes modelos de família. Diante de tudo isso, existem as parcerias. Dependendo da situação, podemos encaminhar para o conselho tutelar, podemos encaminhar para o Ministério Público, podemos encaminhar para um psiquiatra, um psicólogo, alguém relacionado à área da saúde. Ou seja, se vamos pensar na formação integral do aluno, que é o nosso compromisso na escola, também devemos ter disponível suporte para esse aluno. Não só o ensinar a ler e escrever, mas essa relação social, o enfrentamento dos desafios que estão aí presentes no dia a dia, e tudo isso contribuindo para que o aluno tenha autonomia, que ele possa se tornar um protagonista da sua própria vida, que ele seja inserido no mundo do trabalho e de uma maneira exitosa, de uma maneira feliz, se realizando profissionalmente, mas também emocionalmente. Observaram como é importante nosso trabalho como pedagogo? Assim, então, vamos juntos continuar refletindo sobre toda essa teoria que o curso nos oferece e pensarmos em tudo isso que nos dá sustentação para a prática a ser desenvolvida no espaço escolar. Fico por aqui, desejo a você que alcance êxito nessa sua proposta de estudo e busque, junto àqueles que estão na escola, desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, contribuindo para a formação dos nossos alunos. Até breve! Chegou 6 horas.